Olá, pessoal! Que excelente ter todo mundo aqui para essa nossa análise de hoje. A gente vai embarcar numa jornada simplesmente fantástica para entender como o nosso cérebro processa o mundo físico, através de um conceito chamado integração sensorial. Basicamente, a gente vai desvendar a mecânica por trás de como interagimos com o ambiente e ver como estímulos que muitas vezes a gente nem percebe são capazes de moldar o nosso comportamento e literalmente reconfigurar o sistema nervoso. É uma imersão na engrenagem mais profunda e complexa da mente humana. Para começar, pensem no seguinte: como o cérebro consegue traduzir todo esse mundo físico ao nosso redor, que é super caótico e cheio de informações, em ações coordenadas e em um comportamento calmo? É uma pergunta que instiga, né? E a resposta para esse mistério está exatamente na ponte entre esses sentidos que operam nos bastidores e o nosso cérebro físico. É essa jornada dos sentidos ocultos até chegar a cérebros totalmente reconfigurados que a gente vai traçar agora. Beleza, vamos mergulhar de cabeça nisso. É importantíssimo deixar claro que a nossa explicação aqui não tira informações do nada. Ela é baseada em neurociência rigorosa, totalmente revisada por pares e publicada em periódicos super respeitados, como a Brain Sciences. Ou seja, a gente não está falando de teorias no ar. Estamos lidando com evidências anatômicas sólidas de como a nossa máquina cerebral realmente funciona. Seção 1. As raízes da integração sensorial de Ayres, ou ASI. Para entender onde a ciência está hoje, a gente precisa voltar rapidinho no tempo. Tudo começou com uma pessoa muito à frente da sua época, a doutora Adrienne Ayers, uma terapeuta ocupacional e neuropsicóloga lá das décadas de 60 e 70. Ela cravou uma frase maravilhosa: o cérebro, sob circunstâncias normais, é um sistema auto-organizador. A hipótese dela de que a integração entre os vários sentidos é o que sustenta tudo que a gente faz e pensa foi tão precisa que até hoje a neuroimagem moderna continua provando que ela estava certíssima. O que nos leva à nossa seção 2. Sentidos ocultos conduzem o comportamento. Quando a gente fala em sentidos, o que vem à cabeça? Visão, audição, paladar? Mas os verdadeiros maestros do nosso comportamento são os sentidos ocultos. E o primeiro deles é o sistema vestibular. Ele já está funcionando a todo vapor desde o nascimento, com os receptores lá no ouvido interno detectando a gravidade e qualquer movimento que a gente faça. E olha só, não é só sobre equilíbrio, ele regula o nosso estado de alerta. Pensou numa montanha-russa? Aquela aceleração maluca ativa o tronco cerebral e dá aquele pico de adrenalina e excitação. Ele também estabiliza a nossa visão para a imagem não ficar tremendo toda vez que a gente vira o pescoço. Agora, o que é realmente interessante sobre esse ponto é que o sistema vestibular não mexe só com o movimento físico. Pesquisas recentes mostram que esses sinais viajam lá para o córtex e afetam a nossa memória espacial e até a nossa cognição numérica. É isso mesmo, o movimento físico e o equilíbrio têm um impacto gigantesco na forma como o cérebro processa até a matemática. Incrível, não é? O nosso segundo sentido oculto é o sistema somatosensorial, que envolve o toque e a propriocepção, ou seja, saber onde o corpo está no espaço. Isso se desenvolve muito cedo. Um feto de 7 a 8 semanas já responde ao toque. Essas informações se juntam com a visão e o motor para criar a base do nosso movimento. Sem esse radar interno operando a cada milissegundo, a gente não conseguiria nem prever nem planejar nossos movimentos. Avançando para a seção 3, praxis, da sensação à ação. Certo, a gente capta todos esses dados vestibulares e somatosensoriais. Mas e aí? Como isso vira uma ação de verdade no mundo real? Acontece através de um processo chamado praxis. Em termos práticos, é a ponte entre sentir o ambiente e fazer algo a respeito dele. É a capacidade de pegar todos esses sinais e usar para organizar uma ação complexa, tipo usar um garfo ou dirigir um carro. E isso ilustra de forma brilhante como uma coisa do dia a dia é, na verdade, um super processo em 3 etapas. A praxis começa na ideação, que é ter a ideia da ação. Depois vem o planejamento motor, onde o cérebro estrutura como o corpo vai se mover, e, por fim, a execução. Imagina andar de bicicleta. Primeiro a gente quer subir nela, depois o cérebro organiza toda a sequência de músculos e equilíbrio, e, por fim, a gente pedala. Se uma dessas etapas falha, a coordenação motora desanda. Chegamos à seção 4. Modulação sensorial e reatividade. Além de comandar os movimentos, o cérebro atua como um regulador das nossas emoções, como se fosse um controle de volume interno. Mas, quando o sistema autônomo está desregulado, a gente encontra 2 extremos bem complicados. De um lado, a hiperreatividade, onde o cérebro reage com luta ou fuga para coisas normais,
Um barulho de liquidificador soa como um alarme de incêndio enlouquecedor. Do outro lado, temos a hiporreatividade. Nesse caso, a pessoa simplesmente não capta a informação. Pistas do ambiente que qualquer um notaria passam completamente em branco. Para colocar isso em perspectiva com um dado bem real, as pesquisas apontam que entre 50% a 75% das crianças no transtorno do espectro autista mostram hiporreatividade a estímulos auditivos. E o grande ponto aqui é, elas ouvem perfeitamente bem. O ouvido está intacto. O problema é como o sistema nervoso central escolhe processar ou ignorar esse som, o que afeta demais a rotina, os estudos e as amizades. Vamos para a seção 5, reconfiguração através da neuroplasticidade. Diante de todos esses desafios sensoriais, existe uma luz no fim do túnel incrível na nossa biologia, que é a neuroplasticidade. Basicamente, o nosso sistema nervoso tem a capacidade de alterar sua própria estrutura física, formar novas conexões e se adaptar baseado nas experiências. E é exatamente isso que faz com que a intervenção da integração sensorial de Aires funcione. Mudando os estímulos, a gente exige novas respostas e acaba literalmente religando o cérebro. Então, o ponto crucial aqui pode ser resumido nessa frase clássica do neurocientista Donald Hebb. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Essa lógica significa que quando a gente repete uma estimulação sensório-motora de propósito, a gente fortalece os caminhos dentro do cérebro. Quanto mais se pratica uma resposta física com sucesso, mais forte e definitiva essa via neural fica. Por causa disso, as sessões já assim não são apenas exercícios chatos ou repetitivos. Tem que ter engajamento ativo e ser super personalizado para cada pessoa. O segredo mágico é o que chamamos de desafio na medida certa. Não pode ser tão fácil a ponto de não gerar mudança no cérebro, nem tão difícil a ponto de frustrar. E a melhor parte, tudo acontece no contexto do brincar. A diversão garante a motivação que o cérebro precisa para absorver o aprendizado e melhorar o dia a dia. O que nos traz a nossa última parte? Por que esta ciência é crítica hoje? Com toda essa teoria embasada, a gente precisa olhar para a nossa realidade de agora, porque as coisas estão mudando rápido. Desde que a doutora Aires identificou isso lá nos anos 70, as estatísticas deram um salto absurdo. A prevalência de crianças diagnosticadas no espectro autista pulou para 1 em cada 59, segundo dados de 2014. Isso quer dizer que a necessidade desse suporte de integração sensorial está crescendo como nunca antes em todas as escolas e famílias. E, ao mesmo tempo que essa necessidade aumenta, os nossos ambientes estão indo na direção oposta. A forma como as escolas modernas funcionam exige que as crianças fiquem sentadas quase o tempo todo, com os horários de recreio cada vez mais curtos, isso quando não são cortados. Essa mudança tira do sistema nervoso justamente o enriquecimento e os desafios motores essenciais para a neuroplasticidade rolar solta. O que nos deixa com uma reflexão final bem provocativa para encerrarmos. Se a ciência prova que o brincar e a exploração sensorial são os ingredientes que moldam o cérebro, será que a forma como estruturamos nossas escolas e nossa vida hoje está deixando o cérebro em desenvolvimento passar fome das experiências que ele mais precisa para crescer saudável? É algo muito profundo para se pensar, não acham? A gente espera que essa análise tenha deixado bem claro como essas sensações que a gente nem vê constroem de fato as habilidades que vemos todos os dias. Muito obrigado por acompanharem e até a nossa próxima explicação.